Após grandes protestos de massa, os democratas tiveram uma grande vitória em Hong Kong contra a ditadura chinesa. Em um momento de ofensiva populista e muitos questionamentos sobre a democracia mundo afora, a liberdade política consegue uma importante afirmação diante de uma das mais poderosas ditaduras da atualidade. Esse é um belo tema para a gente começar dezembro. Eu sou Mano Ferreira e esse é o Livros de Notícia desta segunda-feira, 2 de dezembro de 2019. De segunda a sexta, sempre às 8 da manhã, a gente traz para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Em 2019, um dos lugares do mundo que mais merece a atenção de quem gosta de liberdade é Hong Kong. Grandes protestos de massa a favor da democracia foram o capítulo que antecedeu uma vitória bastante significativa dos democratas nas eleições para o Conselho Distrital de Hong Kong. 387 dos 452 assentos distritais foram conquistados pelos chamados pan-democratas. Hong Kong é um território localizado na costa sul da China. Desde 1997, em um acordo conduzido por Margaret Thatcher, a histórica líder do Reino Unido, Hong Kong foi reintegrada à China, mas com acordo que garantiu a autonomia administrativa da região com democracia e eleições livres por pelo menos 50 anos. Desde então, Hong Kong é um território semi-autônomo da China e conta com um elevado grau de autonomia e uma região administrativa especial que abrange praticamente todas as áreas de governo, exceto a defesa e a política externa, que são pontos sob o comando de Pequim. Essa relação entre Hong Kong e China é um modelo muito peculiar que ficou conhecido como um país e dois sistemas. Enquanto Hong Kong vive sob um regime democrático e com um livre mercado, a China é talvez a ditadura mais poderosa do mundo na atualidade, tem um governo central controlado inteiramente pelo Partido Comunista Chinês, que é um partido único. O acordo assinado entre China e Reino Unido, como eu disse, garante pelo menos 50 anos de autonomia para Hong Kong, mas nesse período, desde 97, o distrito sempre acabou convivendo com a grande tensão na sua relação com a China, o país ao qual o distrito integra. A lei básica de Hong Kong é uma espécie de constituição da região administrativa de Hong Kong, possui um conselho executivo e um conselho legislativo, que é o conselho que delibera sobre as principais políticas públicas em vigor em Hong Kong. Esse conselho é composto por 70 membros, sendo metade deles eleita por voto direto, popular, sufrágio universal, e metade por indicação de organizações e grupos da sociedade. As eleições da última semana aconteceram para o Conselho e os Conselhos Distritais, que são uma espécie de subprefeitura, como tem aqui em São Paulo, só que nesse caso os conselhos têm uma formação colegiada, ou seja, na prática, esses conselhos cuidam das questões mais ligadas ao dia a dia das cidades. É buraco na rua, iluminação, qualidade da prestação de algum serviço público local e coisas desse tipo. Os grandes temas, de fato, são tratados no Conselho Legislativo. Nesse caso, as eleições vão acontecer em setembro de 2020, no ano que vem. Nesse sentido, o resultado dessas eleições distritais enchem os democratas de esperança para os resultados que podem vir no ano que vem, porque quase 3 milhões de pessoas foram às urnas e geraram uma vitória impressionante de 71% das cadeiras. Os pan-democratas consolidaram a maioria em 17 dos 18 distritos de Hong Kong. Então, foi uma vitória muito importante. Ao mesmo tempo, não dá para afirmar que tenha sido uma vitória esmagadora, como
alguns portais de notícia têm feito aqui no Brasil. Isso porque em Hong Kong as eleições funcionam como no sistema britânico, ou seja, tem uma competição direta para cada uma das cadeiras dos conselhos distritais, como acontece nas eleições majoritárias aqui no Brasil, para prefeito, governador, senador e presidente. Ou seja, cada cadeira tem uma disputa direta, o mais votado para ela ganha. Ou seja, apesar dos democratas terem conquistado 71% das cadeiras, o placar absoluto na contagem dos votos foi de 55% a 41% dos votos. Essa diferença que falta são os votos dos chamados candidatos independentes, que não são nem necessariamente democratas, nem necessariamente automaticamente alinhados a Pequim. É importante esclarecer, então, que o fato da votação não ter tido uma maioria esmagadora, como se verifica no número de cadeiras e como tem sido noticiado por grande parte da mídia brasileira, isso em nada diminui a importância dessa vitória, que é gigantesca, porque o fato é que, enquanto a gente está vendo muitos retrocessos democráticos em várias partes do mundo, em Hong Kong a maré política virou a favor dos democratas. Isso depois de mais de 10 anos de controle da política local pelo campo pró-Pequim. Ou seja, não tem como deixar de valorizar a importância dessa vitória. Até porque, apesar do pouco poder deliberativo sobre políticas públicas, os conselhos distritais são muito importantes do ponto de vista político, por dois motivos. O primeiro é que eles permitem um contato mais direto dos conselheiros com a população, o que ajuda, claro, muito a consolidar capital político para as próximas eleições, para a eleição do ano que vem do Conselho Legislativo. Segundo, e ainda mais importante, é o fato de que os conselhos distritais indicam representantes para a composição da comissão eleitoral, que é o órgão que organiza a eleição do Conselho Legislativo. E aí entra uma peculiaridade muito importante para entender a política em Hong Kong, que é o fato de que essa comissão eleitoral tem o poder, que para nós aqui no Brasil soa como uma coisa absurda, de vetar candidaturas. Então, na prática, ao longo do tempo, o governo central de Pequim conseguiu intervir no processo eleitoral de Hong Kong, apesar da autonomia garantida pelo acordo, simplesmente barrando as candidaturas dos chamados autonomistas, dos democratas, que são vistos como uma ameaça pelo poder central do Partido Comunista Chinês. Entre os eleitos para os conselhos distritais na semana passada estão também alguns líderes estudantis que estiveram à frente do chamado Movimento dos Guarda-Chuvas, que ganhou as ruas em 2014 pedindo liberdade e democracia e que foi um precursor dos atuais protestos que estão ocorrendo por lá há 6 meses. E para você ter uma ideia da dimensão que os protestos atuais tomaram conta, em 16 de junho desse ano, a manifestação que houve por lá reuniu mais de 2 milhões de pessoas, sendo que a população total de Hong Kong é cerca de 7 milhões e meio, incluindo, enfim, jovens, crianças e idosos que não conseguem, muitas vezes, ir até manifestações de massa como essa. Ou seja, a cada 4 habitantes de Hong Kong, um esteve participando ativamente dos protestos. Isso é muita gente, né? Imagina isso na população brasileira, é muita gente. Esses protestos se iniciaram porque o governo de Hong Kong anunciou a tramitação de um acordo de extradição com o governo da China. Aí vale dizer, o acordo de extradição é quando um país se compromete a prender e enviar para um outro país alguma pessoa que tenha sido condenada pela justiça desse outro país. No Brasil ficou muito famosa a questão da extradição na polêmica que houve quando Lula se recusou a extraditar o italiano Cesare Battisti, que era um militante de esquerda que foi condenado por homicídio
na Itália. Talvez você lembre desse caso. Mas no caso de Hong Kong, a região administrativa tem acordos de extradição com vários países, tem acordo com os Estados Unidos, com vários países da Europa, mas, curiosamente, não possui acordo de extradição com a China, apesar de integrar a China, né? Então, o anúncio dessa possível medida aumentou muito a tensão e gerou os protestos de massa, porque basicamente a população teme que o acordo de extradição seja o primeiro passo para uma interferência cada vez maior de Pequim sobre Hong Kong, né? Para que a lei chinesa passe a valer em Hong Kong e, com isso, diminua a autonomia dos moradores de Hong Kong e ameace, com isso, a liberdade e os direitos garantidos por Hong Kong, que vive sob um regime democrático, ao contrário de Pequim, que é uma ditadura. Então, assustada com os protestos, vale registrar, a chefe do executivo de Hong Kong, Carrie Lam, voltou atrás com o projeto da extradição e em setembro desse ano anunciou que a extradição vai ser oficialmente retirada. Ela voltou atrás e não vai mais fazer esse acordo de extradição com a China. Agora veja só, lembre que a gente está falando da China. A China é uma ditadura comandada por um partido único comunista desde 1949. Mais de 50 anos, e tem um vasto currículo de atrocidades, que incluem a Grande Fome da China, a Revolução Cultural de Mao Tse-tung e o famoso Massacre da Praça da Paz Celestial. Os historiadores divergem muito sobre o número exato de mortes causados pelo regime chinês, mas seguramente nós estamos falando de dezenas de milhões de mortos. Para alguns é o regime que mais matou no mundo, supera o Holocausto nazista, né? E não é pouca coisa, portanto, ver a democracia e a liberdade respirando em Hong Kong, em pleno território chinês. O Livres, claro, defende a liberdade e a democracia sempre, e a gente espera que os ventos de liberdade que sopram em Hong Kong desde as manifestações de rua massiva e, importante ressaltar, pacíficas e também agora reafirmadas com essa importante vitória nas eleições para o Conselho Distrital de Hong Kong, que esses ventos consigam conter os movimentos autoritários da China e, quem sabe, inspirar outros democratas em todo o mundo. No Brasil, a gente segue fazendo a nossa parte e vamos seguir. Um pouco disso a gente vai ver agora, acompanhando o trabalho dos nossos associados, lideranças e da Bancada da Liberdade com o Giro Livres. A Assembleia Legislativa, a partir da Lei de Diretrizes Orçamentárias enviada pelo Governo do Estado, tem sim o direito de propor o congelamento das despesas. E é um ato de responsabilidade, não só para com o presente, mas para com o futuro. É muito fácil vir aqui e dizer que vivemos uma crise e tudo isso, quando o Partido dos Trabalhadores, no auge da sua participação na Assembleia Legislativa, com 14 deputados na sua bancada, raspou o fundo do cofre dos depósitos judiciais, concedeu aumentos escalonados para a segurança pública, que hoje custam muito caro para o Estado do Rio Grande do Sul, quando se aumentou despesas de maneira irresponsável ao longo das últimas décadas, e a Assembleia pouco fez para conter esse avanço. Hoje o que temos é uma situação de urgência, é uma situação extrema, em que se faz uma imposição da realidade, que se congele os gastos de todos os poderes, que é uma atribuição constitucional dessa casa. Esse dinheiro vem da onde? Vem de um caixa mágico, à parte da onde vem os recursos para manter o Ministério Público, para manter o Judiciário? É óbvio que não. Esses recursos vêm essencialmente da mesma origem, do dinheiro suado que os gaúchos pagam de impostos e que são destinados a partir das leis diretrizes orçamentárias e das leis orçamentárias anuais aprovadas por essa casa. Por isso que é importante que façamos nossa parte, decidindo pelo congelamento e mostrando para o Poder Judiciário, para o Ministério Público, para a Defensoria Pública, para a PGE, para a Fazenda, que
insistem em viver em uma realidade paralela à parte da catástrofe fiscal que vive o nosso Estado. Acredito que seja uma questão também de coerência, que rejeitemos outros projetos que aumentem os gastos, que aumentem o peso sobre as costas dos cidadãos gaúchos, especialmente projetos que destinem recursos para aqueles que ganham mais e que não recebem um centavo da sua remuneração de forma parcelada. Ao longo dessa última década, desde as movimentações de rua 2013, sentiu que precisava fazer alguma coisa pela política brasileira. Eu não fui às ruas, porque eu trabalhava numa fundação e sempre saía muito tarde do trabalho, 11, meia-noite, achava que eu estava fazendo um trabalho muito relevante, estava fazendo um trabalho muito relevante, mas depois de um tempo cheguei à conclusão óbvia que nada adiantava a gente trabalhar muito forte no nosso dia a dia se aquelas pessoas que estavam no comando do país estavam jogando o país no buraco. Então, ou nós víamos aqui para Brasília para ajudar a tomar melhores decisões para o país, ou de nada adiantava cada um de nós simplesmente cuidar das nossas vidas, das nossas famílias, onde quer que nós estivéssemos. E tive muito apoio para estar aqui hoje, dos movimentos de renovação política, das organizações que surgiram nos últimos anos, que apoiaram candidatos como o Renova BR, RAPs, Livres, sem as quais eu não teria chegado aqui hoje, e principalmente ao Partido Novo. Eu sou contrário às emendas individuais, mas eu tenho a obrigação de votar favorável ao bloco de emendas, porque a emenda 225 é extremamente essencial para que o orçamento seja realista e demonstrar para os outros poderes, para o judiciário, que não é aumentando, exigindo o Poder Executivo repassar aumentos e crescimento vegetativo da folha que nós resolvemos qualquer tipo de crise. Me causa até estranheza a oposição, a esquerda, o PT, defender que seja repassado mais dinheiro ainda para o judiciário, sendo que o executivo não consegue pagar a folha em dia. Isso para mim não faz sentido nenhum. Como é que a gente vai vir aqui dizer que tem que dar mais dinheiro ainda para o judiciário, mais dinheiro ainda para o legislativo, se não tem dinheiro para pagar os professores? Aqui isso é uma loucura. Nós temos sim que travar esse repasse, nós temos sim que conter o aumento do repasse para o Poder Judiciário, e é por isso que a emenda 225 é essencial para o orçamento, e é por isso que eu voto favorável ao bloco de emendas. Esse foi o Giro Livres desta segunda-feira. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as notificações. Como você sabe, de segunda a sexta-feira, sempre às 8 da manhã, aqui em youtube.com/livres, a gente traz para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Obrigado e até amanhã.